dar conta de todos os nossos afazeres e que possamos dedicar nosso tempo precioso a Ti também, Senhor Amém, Jesus, Senhor. principalmente a Ti, Deus. Senhor, abençoe a Dai, que vai nos passar a mensagem, o estudo, Deus, que ela seja inspirada por Ti, Senhor Jesus, e que possamos colocar em prática tudo o que aprendemos aqui, Deus. Estamos aprendendo tanta coisa preciosa, Deus. Possamos guardar tudo em nosso coração e não esquecer, Deus. E que possamos amar as pessoas, Deus. Estar perto, Senhor Jesus. Dar uma palavra de bênção, Deus. Sempre ser bênção na vida das pessoas. Ser aquelas pessoas que curam, não aquelas pessoas que machucam, Deus. É o que eu te peço, Pai, em nome e por amor do Senhor Jesus, e agradecemos. Amém. Amém. Gente, o barulho tá muito alto aí. Tá dando para ouvir bem? Porque meu pai tá com bem perto, senão eu vou para outro lugar. Então, hoje nós vamos estudar sobre dois momentos muito importantes na vida de Jesus. E que, na realidade, tem lições muito preciosas para a nossa vida, né? Então, a primeira delas é o batismo de Jesus e depois a tentação de Jesus. Então, para o batismo de Jesus, a gente vai ler a parte de... Deixa eu ver aqui a parte que eu separei. Não, a parte de Marcos. Daí eu vou trazer algumas considerações dos estudos que eu fiz em relação ao batismo de Jesus e depois a gente lê Mateus para a parte da tentação de Jesus, tá bom? Então, tá. Achei que meu pai estava me chamando. Então, aqui, olha. Marcos capítulo 1, versículo 9 a 13. Lá para lá, Lisa. Gente, vai deitar. Vai. Vocês estão me enxergando? Marcos capítulo 1, versículo de 9 a 13, diz o seguinte. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Rio Jordão. Logo ao sair da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio uma voz do céu que dizia: Você é meu filho amado, em você me agrado. E logo o Espírito conduziu Jesus ao deserto, onde ficou 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com as feras e os anjos o serviam. Então, o livro de Marcos, capítulo 1, ele traz um resumo do que aconteceu nesse período. Na realidade, eu falei que no início que a base do nosso estudo seria Marcos, porque Marcos, ele apresenta a vida de Jesus em forma cronológica. Então, a gente pode saber exatamente quando um milagre acontece após outro, porque Marcos, ele é cronológico. Só que, como Marcos não apresenta o nascimento de Jesus, não apresenta nada sobre a concepção de Jesus, então a gente começou estudando outros livros, mas a partir de agora a base vai ser Marcos. Então aqui, o batismo de Jesus, ele foi um episódio tão importante na vida de Jesus que todos os evangelhos apresentam esse momento. Então, ali em Mateus, está relatado no capítulo 3, em Marcos, no capítulo 1, em Lucas, também no capítulo 3, e em João, no capítulo 1. Então, tem algumas coisas que eu estava estudando ontem que eu achei muito interessante, porque assim, olha, a gente acha que o antes e depois de Cristo, como que eu poderia falar assim? A gente acha que Jesus nasceu no ano 1, vamos dizer assim, né? E daí depois, quando Jesus nasceu, começou o ano 1, depois de Cristo. Só que quando a gente vai para o calendário cristão, a gente vê que Jesus ele nasceu na época de Herodes e que Herodes morreu no ano 4 ou 3 antes de Cristo. Então, assim, antes de Cristo, esse termo antes de Cristo, ele vem em ordem decrescente. Então, por isso que a gente vê, por exemplo, um rei do passado que reinou de 532 a 498, por exemplo, porque antes de Cristo é em ordem decrescente. E depois de Cristo começa 1, 2, 3. Só que a história, os estudiosos, os historiadores, eles falam que Jesus ele não nasceu no ano 1, como a gente acha.
como a gente considera, né? Porque Herodes, esse Herodes que a gente viu no nascimento de Jesus, que queria matar Jesus, ele morreu no ano 4 antes de Cristo, de 4 a 3 antes de Cristo. E como que a Bíblia fala que Jesus, ele foi, que José levou Jesus para o deserto, né? Porque o anjo apareceu, porque Herodes queria matar. Então, como que ele foi para o deserto e só voltou depois que Herodes morreu, sendo que Herodes morreu antes de iniciar o depois de Cristo? Então, algumas curiosidades só para vocês entenderem bem a questão histórica. A história relata que Jesus possivelmente nasceu no ano 5 antes de Cristo. Então, se Jesus nasceu no ano 5 antes de Cristo, o aniversário dele, que nós vimos ontem, no 12º aniversário, lá onde ele foi ao templo, isso deve ter ocorrido no ano 7 depois de Cristo. E a primeira Páscoa de Jesus, de 7 a 8, né? Porque a gente não tem preciso, porque a Bíblia não apresenta, isso é história. E que a primeira Páscoa de Jesus, quando ele foi ao templo, foi no ano 9 depois de Cristo. Sendo assim, seguindo essa parte histórica, possivelmente o batismo de Jesus foi no ano 27 depois de Cristo. Então, o comentário bíblico ele relembra aquelas festas anuais que a gente viu ontem, né? E todo ano ocorriam aquelas festas e que Jesus ele participava de algum. E nesse episódio do batismo de Jesus, João Batista ele já havia iniciado seu ministério público há pelo menos 6 meses. Então, João Batista ele vinha pregando, porque na realidade isso era uma profecia, né? Quando o anjo aparece para Zacarias e fala que eles teriam um filho, fala, olha, esse João ele vai preceder o ministério de Jesus. E por isso que João ali nasce, tem essa diferença de 6 meses de Jesus, né? E o ministério dele, ele inicia aproximadamente 6 meses antes do batismo de Jesus, que foi o marco ali na vida de Jesus para iniciar o seu ministério, né? Então, o livro Desejado de Todas as Nações, ele fala que quando Jesus, ele desceu para Jerusalém para participar daquelas festas, que ele viu João Batista. E João Batista estava pregando arrependimento, estava pregando para as pessoas se arrependerem, e que naquele momento que Jesus ele viu João Batista pregando, que Jesus ele reconheceu novamente o seu chamado. Então, a gente vê que esse batismo de Jesus, quando ocorre ali no Rio Jordão, por João Batista, ele marca, é como se fosse um divisor de águas na vida de Jesus, porque até então Jesus ele tinha compreensão do chamado dele, tanto é que a gente viu ontem, quando Jesus tinha 12 anos, né, no 12º ano, quando ele ficou no templo, porque ele queria entender mais sobre o seu ministério, e só que agora, no batismo, ele dá início a esse ministério público que durou apenas 3 anos e meio. Então, possivelmente, segundo os historiadores, o ministério de Jesus ele durou de 27 depois de Cristo até a primavera de 31 depois de Cristo. Então, a Bíblia relata que quando Jesus desceu até João para ser batizado, que o próprio João tentou impedir, né? Nós acabamos de ver. E principalmente Mateus, ele fala, né, que João falou assim, não, como que você vem a mim para ser batizado? Eu que deveria ser batizado por ti, né? Porque João ali reconhece a perfeição do caráter de Jesus. E fala que ele que precisava ser batizado por Jesus. Ele se achou indigno de batizar Jesus. E aqui com João, a gente aprende uma grande lição. Sempre que um pecador está na presença divina, primeiramente reconhece a majestade e perfeição de Deus, e então, depois ele tem a convicção da própria indignidade e necessidade do poder do Salvador. Quando o pecador percebe e reconhece a sua condição de perdido, o seu coração fica contrito e pronto para a obra transformadora do Espírito Santo. É isso que a gente pode conferir, por exemplo, no Salmo 34, no Salmo 51, no Salmo 50, em Isaías 57, Isaías 66. Então, assim, olha, João ele reconhece a sua indignidade.
ele fala assim, não, Senhor, eu que deveria ser batizado por ti, porque João sabe que ele era pecador. A única pessoa que não pecou foi o próprio Jesus. Então, quando ele reconhece a sua condição, quando ele reconhece a perfeição e a majestade do Salvador que estava ali diante dele, a obra do Espírito Santo, ele é como se desse espaço à obra do Espírito Santo para a vida dele. Então, isso é algo que nós precisamos pensar e sempre refletir na nossa vida, porque aonde não há primeiramente uma percepção da necessidade do Salvador, não há desejo pela graça de Deus. E não tem como Deus oferecer a sua graça, porque a sua graça, ela só é outorgada para um pecador arrependido. Então, assim, olha, nós vemos em Isaías, capítulo 6, versículo 5, que quando nós não temos um coração contrito, quando nós não percebemos a nossa necessidade e a nossa indignidade de receber o dom de Deus, o dom gratuito de Deus, nada pode se fazer por nós. Então, com João Batista, nesse início ali, a gente já aprende que a nossa convicção de indignidade e a nossa necessidade do poder do Salvador é o primeiro passo para a gente ter a vida transformada pelo Espírito Santo. Então, é isso que nós aprendemos, né? Com João, que João, quando ele se depara com Jesus, ele percebe a sua indignidade. Só que isso é uma lição para nós, uma lição de que esse é o primeiro passo para ter uma vida influenciada pelo Espírito Santo. Então, assim, o que eu achei e que deve ter ficado muito confuso na cabeça de João, porque João ele estava pregando um batismo de arrependimento. E ele sabia que Jesus ele não tinha pecado, porque ele conhecia a história de Jesus, né? Não há nenhum relato bíblico que fale que João e Jesus, mesmo sendo parentes, eles eram primos, que eles tenham se encontrado antes do batismo. Possivelmente, esse foi o primeiro contato, né, pessoal de João com Jesus. A não ser aquele contato quando Isabel e Maria estavam grávidas, né? Mas esse foi o primeiro contato. Então, assim, eu fico imaginando João. João estava fazendo um apelo às pessoas daquela época para se arrependerem dos pecados. Só que Jesus, ele não tinha pecado. Então, por isso que João fala assim, mas Jesus, como que eu vou te batizar? Eu que deveria ser batizado por ti. Então, Jesus, ele fala assim, olha, por enquanto deixa assim, pois assim me convém fazer. Então, embora Jesus ele não tivesse nenhum pecado, ele foi batizado a fim de nos dar o exemplo. E Jesus é o nosso exemplo em tudo. Em tudo. Ele passou por todas as coisas para nos deixar de exemplo. Então, Jesus ele não tinha uma vida de pecados, mas mesmo assim ele passou pelo batismo. E na sua vida, o batismo, ele teve uma conotação diferente, porque assim, olha, embora o batismo, ele represente a remissão dos pecados, pelo fato de Jesus não ter pecado algum, esse momento do batismo, ele foi um divisor de águas na vida de Jesus. Por quê? Até então, Jesus ele estava vivendo sua vida lá em Nazaré, sua vida simples, tanto é que a Bíblia não apresenta nenhuma informação sobre como que foi a vida de Jesus até esse momento. E com o batismo de Jesus, Jesus ele inicia o seu ministério público. Então, assim, olha, o seu ministério ativo, o seu ministério público como salvador da humanidade. A submissão de Cristo ao batismo de João confirma o ministério de João. Era como se João estivesse recebendo o selo assim da aprovação celestial de tudo que ele estava fazendo até aquele momento. E outra coisa, o batismo de Jesus, ele foi o cumprimento de uma das profecias de Daniel. Em Daniel, no livro de Daniel, nós temos dois livros proféticos principais na Bíblia, que é Daniel e Apocalipse. E no livro de Daniel é nos apresentada uma profecia das 70 semanas. E no batismo de Jesus, quando Jesus se batiza, há o cumprimento dessa profecia que foi feita há muito tempo antes de Jesus nascer, que está relatado em Daniel. Então, a Bíblia fala que Jesus ele foi batizado, e Marcos fala que depois que Jesus foi batizado, ele se retirou da água e orou. Eu fiquei imaginando assim, olha, Jesus, porque naquela época,
as orações comumente eram feitas de joelho, né? E eu fiquei imaginando assim, Jesus saindo da água, ajoelhando ali nas margens do Rio Jordão, conversando com Deus, entregando a sua vida novamente nas mãos de Deus, como se ele tivesse assim se consagrando a Deus, falando assim, Senhor, olha, eu estou aqui colocando minha vida em tuas mãos para iniciar esse ministério que o Senhor me chamou, esse ministério de resgatar a humanidade. E a Bíblia fala que nesse momento que Jesus estava orando, que desceu sobre Jesus o Espírito Santo, em forma corpórea, visual, e que quando esse Espírito Santo, em forma de pomba, desceu sobre Jesus, uma voz no céu falou assim, olha, você é meu filho amado, e em você me agrada. Mateus e Marcos, eles apresentam que Jesus contemplou a descida do Espírito Santo. O livro de João fala que João Batista também pôde testemunhar com seus próprios olhos a manifestação divina do Espírito Santo em forma de pomba. E o livro de Lucas, ele não fala quem viu, ele fala simplesmente que as pessoas viram uma luz resplandecente e relata que o Espírito Santo desceu. Então, eu fiquei pensando e o comentário bíblico fala que alguns discípulos de João, que tinham uma vida devota a Deus, um coração contrito a Deus, também observaram esse fato da descida do Espírito Santo, mas fala que toda a multidão, ela não necessariamente viu a manifestação em forma da pomba, mas que viu a luz resplandecente, e que percebeu aquele momento solene, aquele momento especial. E eu fiquei pensando assim, olha, porque aqui apresenta dois grupos de pessoas: aqueles que viram a manifestação real do Espírito Santo e aqueles que viram simplesmente a luz, e que talvez não compreenderam tão bem quanto aqueles que viram. E eu fiquei pensando em qual grupo nós pertencemos, né? Será que nós pertencemos ao grupo que está tão afinado com as coisas celestiais, a ponto de nós percebermos a manifestação do Espírito Santo? Ou será que nós estamos como a multidão, sabendo que algo especial está acontecendo, mas a gente não consegue ver com os nossos próprios olhos? Então, eu fiquei pensando sobre isso, sabe? E o relato bíblico, ele continua, e ele fala que depois que o Espírito Santo desce, quando o Espírito Santo desce, que a voz de Deus foi ouvida. E assim, olha, quando a voz de Deus é ouvida, e João, Jesus, eles ouvem assim, olha, esse é meu filho amado, em quem me compraz, em quem tenho prazer. Jesus, ele estava recebendo ali a confirmação de Deus, falando assim, olha, você é meu filho, é você que vai fazer essa missão a qual eu escolhi. E João, até então, João ele não tinha visto com seus próprios olhos. João estava pregando sobre algo que ele cria, porque Deus tinha revelado a ele, mas ele ainda não tinha visto nenhuma manifestação com seus próprios olhos. E quando João ele olha essa cena, João ele percebe que ali estava o Cordeiro de Deus, que aquela pregação que ele estava fazendo era real, que aquele chamado que ele estava cumprindo era real, e que diante dele, que ele tinha acabado de batizar o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Então, aquela cena que as pessoas presenciaram, que Jesus presenciou, que João presenciou e que todas aquelas testemunhas presenciaram, aquilo fortaleceu a fé deles, a ponto de cada um continuar a obra que foi chamado a fazer. Então, só um parênteses aqui, olha. Quando a gente lê que o Espírito Santo ele desce sobre Jesus nesse momento do batismo, muitas pessoas são levadas a pensar, talvez, que o Espírito Santo passou a atuar na vida de Jesus apenas nesse momento, mas isso não é verdade. A Bíblia fala que Jesus ele esteve presente durante toda a vida de Jesus, e a gente já viu isso. Nós vimos, por exemplo, que o anjo veio falar para Maria que ela engravidaria
e que isso seria ação do Espírito Santo. A gente vê, por exemplo, o Espírito Santo falando com José para ir para tal lugar, para sair de lá e vir para cá. Então, a atuação do Espírito Santo, ela estava presente em toda a vida de Jesus. Mas nesse momento do batismo de Jesus, era como se fosse uma unção especial para que Jesus pudesse cumprir a tarefa que ele foi comissionado. E nós podemos ver essa confirmação em Atos capítulo 10, versículo 38, e em Lucas capítulo 2, versículo 49. Então, assim, olha, Isaías, o profeta Isaías, tinha feito uma profecia, também no passado, sobre a descida do Espírito Santo, havia feito uma profecia de que o Cordeiro de Deus seria ungido para pregar o evangelho, para cumprir a sua missão. E nesse relato, quando a gente vê que o Espírito Santo desce de forma corpórea sobre Jesus, é esse cumprimento da profecia dada por Isaías. Então, em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4 a 11, nós vemos que a obra do Espírito Santo no desenvolvimento do caráter de Jesus, ele se distingue desse dom que habilitou Jesus para essa tarefa. E assim é na nossa vida também. A obra do Espírito Santo, ela pode permear toda a nossa vida, para nos ajudar no desenvolvimento do caráter. Mas algumas pessoas, quando são comissionadas a fazer alguma obra, alguma missão especial, elas recebem esse Espírito Santo. Há essa atitude, não posso dizer atitude, mas há essa obra, esse momento especial de consagração. E eu fiquei pensando, por exemplo, no apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, quando ele recebe a visão de Jesus e que ele fica cego por alguns dias, a Bíblia fala que Ananias ele veio orar por Paulo. Então, assim, olha, Jesus ele fez o chamado para Paulo e falou: Paulo, por que você me persegues? Eu tenho uma missão para você. E daí fala que ele ficou cego por alguns dias, por 3 dias, e que Ananias ele veio fazer uma oração especial por Paulo, para que ele... E Ananias fala assim, olha, Paulo, o próprio Jesus que te apareceu no caminho me enviou para que você volte a ver e que para que você seja cheio do Espírito Santo. Então nós temos na Bíblia essa questão de sermos guiados pelo Espírito por todo o desenvolvimento da nossa vida e do nosso caráter, e nós temos esses momentos especiais em que o Espírito Santo desce sobre nós para fazermos coisas, para cumprirmos a nossa missão. Então, isso que aconteceu com Jesus, quando ele foi batizado. E a Bíblia fala que quando Jesus ele foi batizado, que ele foi impelido pelo Espírito Santo a ir para o deserto. Vamos ler aqui rapidinho, só para a gente não perder nenhum detalhe. Olha o que diz Mateus, capítulo 4, versículo 1 a 11. Diz assim, olha, a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se de Jesus, disse: se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pão. Jesus, porém, respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocando-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é filho de Deus, atira-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus, porém, disse, também está escrito, não ponha o Senhor à prova. E o diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e disse, tudo isso lhes darei, se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou, afaste-se de mim, Satanás, porque está escrito, adore somente ao Senhor, o seu Deus, e preste culto somente a ele. Com isto, o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. Então aqui, olha, a Bíblia fala que foi o Espírito Santo que conduziu Jesus ao deserto.
Fala que ele ficou 40 dias lá em jejum, e que no final desses 40 dias ele foi tentado por Satanás. E que no final, ao passar por essas 3 tentações, que os anjos vieram servir Jesus. Então, sobre... A cachorra subindo no junto. Sobre Jesus ser levado ao deserto pelo Espírito, nós temos algumas informações importantes. Então, até agora a gente viu que desde a concepção, Jesus ele esteve sob a direção e instrução do Espírito Santo. Mas em Atos capítulo 10, versículo 38, nós vemos que no batismo de Jesus, o Espírito Santo desceu sobre ele em uma rica medida, para lhe conferir sabedoria e habilidade para a missão que ele vinha fazendo até aquele momento. Então, segundo a tradição, segundo os mapas que a gente vê, o deserto que Jesus foi levado estava próximo ao Rio Jordão. Então, nesse deserto, Satanás, ele apresentou 3 tentações específicas para Jesus. Então, a gente vai tentar tirar algumas lições para a nossa vida dessas 3 tentações. E uma das coisas que a gente pode ver é que, mesmo Jesus, sendo o Cordeiro de Deus, ele passou por tentações, ele sabe o que é ser tentado. O apóstolo Paulo sempre fala isso, né? Então, qual que foi a primeira tentação de Jesus? Satanás fala assim para ele, olha, se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pão. E olha que dicotomia que há nisso aí, olha que contraste. Quando Jesus é batizado, o Espírito Santo desce sobre ele e Deus fala do céu, fala assim, olha, você é meu filho, confirmando para Jesus que ele era filho de Deus e confirmando para as outras pessoas. Então, a primeira tentação que Satanás ele lança sobre Jesus, tentar fazer com que Jesus duvidasse de que ele era filho de Deus, né? Assim, questiona se Jesus era filho de Deus e fala assim, olha, mande que essas pedras se transformem em pães. A Bíblia fala que Jesus ele estava em jejum 40 dias, então ele estava com fome, com certeza, porque Jesus ele tinha uma natureza humana também. Então, nessa primeira tentação, Satanás tenta Jesus para duvidar se realmente ele era filho de Deus. Satanás tenta Jesus para realizar um milagre em benefício próprio, porque fala assim, olha, transforme essa pedra em pão. Se você é filho de Deus, transforme essa pedra em pão. E tenta a questão do apetite de Jesus. Então, assim, olha, todo o milagre que Jesus realizou durante toda a sua vida foi sempre para satisfazer necessidades de outras pessoas. Em momento nenhum, Jesus recorreu a esse poder de fazer milagres para fazer milagres em benefícios próprios, em benefício próprio. Então, nesse momento, Satanás tenta Jesus para realizar um milagre em benefício próprio. E tenta ali aquilo que Jesus mais estava precisando naquele momento, que era de comer, porque ele tinha ficado 40 dias sem comer. E a tentação que Jesus passa não foi uma tentação de, a tentação que a gente passa, assim, por exemplo, de fazer um propósito de não comer açúcar e ter vontade de comer alguma coisa doce. Não, Jesus ele foi tentado porque ele estava com fome do básico. Ele não estava com fome de satisfazer as suas vontades. Então, mas a Bíblia fala que com a palavra, Jesus ele fala, olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ao resistir essa primeira tentação, Jesus provou como filho de Deus, ele pode ser leal à vontade do Pai. E então, Satanás, não desistindo, vem com a segunda tentação. E nessa segunda tentação, o diabo fala o seguinte, olha, o diabo leva Jesus à cidade santa, coloca ele sobre o pináculo do templo, e ele fala assim, se você é filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, olha a ousadia de Satanás. Satanás, ele novamente questiona se Jesus era filho de Deus, e ele cita um trecho da Bíblia, e ele fala assim, olha, porque está escrito, aos seus anjos ele lhe dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Nesta tentação, Jesus novamente é levado a questionar a sua relação com Deus, a duvidar
Satanás leva Jesus a questionar se realmente ele era filho de Deus pela segunda vez. E ainda questiona a fé que Jesus tinha em Deus. E fala assim, olha, se você é filho de Deus, atire-se daqui, porque a Bíblia fala que o próprio Deus vai enviar os seus anjos. E Satanás, ele questionou se Jesus, ele confiava, ele tinha fé realmente no poder de Deus. Só que, se Jesus, ele tivesse se atirado ali, naquele momento, a única pessoa que seria testemunha do livramento que Deus faria com Jesus, a única pessoa seria Satanás. E Satanás já demonstrava, e já lá no céu, com todas as oportunidades que Deus deu para ele já demonstrava que ele não estava querendo a graça de Deus. Por que Jesus ia tentar no sentido de colocar Deus à prova nesse sentido, sendo que o único espectador seria Satanás? E o comentário bíblico, ele traz uma lição para a gente, e na realidade, algo para a gente refletir, e fala assim, olha, jamais devemos nos colocar desnecessariamente ou descuidadamente numa posição em que Deus tenha que fazer um milagre a fim de nos salvar dos resultados adversos de uma conduta tola. A gente jamais deve colocar Deus à prova falando assim, olha, Senhor, se o Senhor é Deus mesmo, se o Senhor está me ouvindo, me mande um sinal, me livra disso. E, às vezes, situações em que nós mesmos nos colocamos. E o comentário bíblico, ele nos leva a refletir que a maturidade espiritual nos levará a viver em harmonia com Deus, mesmo que ele não faça milagre nenhum, porque a nossa confiança deve estar em quem Deus é e não nos milagres que ele faz na nossa vida. E foi isso que Jesus, ele respondeu. A segunda tentação, Jesus, ele provou a sua lealdade, a sua fé em Deus, não pelas coisas que Deus era capaz de fazer por ele, mas por quem Deus é. E essa é uma lição muito importante para nós que nos consideramos cristãos, porque muitas vezes, e isso já aconteceu comigo, muitas vezes a gente baseia a nossa fé nas coisas que Deus faz por nós. Mas Deus, ele continua sendo Deus mesmo que ele não faça. E isso tem que estar na nossa mente, isso que tem que mover a nossa fé. Nós temos que adorar a Deus e ter fé em Deus, não pelas coisas que ele faz na nossa vida, mas por quem ele é e pelas coisas que ele prometeu a nós. E a Bíblia fala que novamente Jesus, ele resiste a essa tentação, citando uma passagem bíblica. Ele fala, olha, não tentarás o Senhor seu Deus. Só que Satanás, como um insistente, ele não se contenta. E então ele vem para a terceira tentação. A Bíblia fala que o diabo, ele levou Jesus no monte mais alto, mostrou todos os reinos e a glória deles e disse para Jesus assim, olha, tudo isso eu vou te dar se você simplesmente me adorar. Jesus, ele foi tentado por Satanás a se focar nas coisas terrenas. Satanás sabia que Jesus, ele tinha vindo a esse mundo para resgatar as coisas. E era como se Satanás falasse assim, olha, você não veio nesse mundo para resgatar esse mundo? Olha, eu estou te dando isso de graça, sem você passar por esforço nenhum, sem você passar por sacrifício nenhum, sem que você precisa morrer na cruz por ninguém. Eu estou te dando isso aí. Eu estou te dando esse título de príncipe por uma bagatela. Sabe a oferta, aquela oferta assim, olha, você vai ter tudo isso se você pagar simplesmente isso. Satanás, ele apresentou tudo, olha, você vai poder ter todo esse reino todo ser seu, sem você passar por nenhum sacrifício, se você simplesmente se prostrar. Não precisa fazer mais nada, uma vez só. Uma vez só. Aceita esse meu presente, mas basta só você fazer isso. Gente, eu fiquei pensando assim, sabe, quantas vezes Satanás, ele faz essas propostas para nós, sabe? Olha, eu te dou tudo isso, mas você precisa simplesmente fazer isso, sabe? Ele mostra o todo como algo grandioso e ele mostra assim o preço pequenininho. Só que Jesus,
ele, mesmo sendo tentado a ter as coisas da forma mais fácil possível, e mesmo sendo tentado a adorar uma vez só, não precisava continuar adorando, uma vez só, ele resiste a essa tentação e ele se recusa a essa proposta de Satanás. Cristo, ele se recusa a servir a dois senhores. Ele se recusa a fazer essas coisas. E uma das coisas que a gente tem que analisar na nossa vida é que essas propostas de ter tudo, olha, você pode ter tudo e ter o céu ao mesmo tempo, essa é uma doutrina de Satanás. A gente não pode ter tudo que o mundo oferece e o céu ao mesmo tempo. Isso é impossível, isso é uma doutrina que Satanás tenta colocar na nossa vida, de que a gente não precisa abrir mão de nada, de que a gente pode ser do jeito que a gente quiser, porque o céu é pra gente, entendeu? E já extrapolamos o tempo, mas assim, olha, hoje eu fui tentada a nem colocar lições para a nossa vida, porque quanta riqueza nós vimos, mas eu quero só ressaltar alguns pontos, olha, e eu quero que vocês continuem, que nós continuemos refletindo sobre isso durante esse dia. Quando a gente vê a humildade de João, reconhecendo que ele não era digno de batizar Jesus, a gente vê a importância de nós reconhecermos a nossa indignidade. Nós não somos nada. Quando nós somos levados a cumprir algo que Deus nos pede, nós não somos nada. Isso não nos torna digno de nada. E é quando nós reconhecemos essa nossa indignidade e essa nossa pequenez, é que a gente abre as portas da nossa vida para que o Espírito Santo faça a transformação necessária. Isso precisa ser real na nossa vida. E nós aprendemos com Jesus de que não é o fato da gente consagrar nossa vida a Deus vai passar por momentos difíceis. Às vezes, muitas pessoas vêm para Deus achando que quando elas se entregarem a Deus, que a vida vai ser um mar de rosas, que tudo vai ser mil maravilhas, mas isso é um engano de Satanás. O próprio Jesus, ao consagrar a sua vida a Deus ali por meio do batismo, ele foi levado pelo Espírito Santo para o deserto, para a sua fé ser provada, para que ele conseguisse perceber e fazer as decisões dele mesmo, e nós também seremos levados para o deserto. Muitas vezes a gente vai ser tentado a desconfiar se Deus é realmente nosso Pai, se nós realmente somos filhos de Deus. Nós vamos ser tentados na questão do apetite. E como nós somos tentados na questão do apetite? Nós seremos tentados a utilizar as bênçãos de Deus para o nosso benefício próprio. Nós seremos provados a dividir a nossa adoração com o próprio Satanás, dividir a adoração que nós fazemos com Deus, para Deus, e que nós devemos, o nosso tempo que nós devemos dedicar somente a Deus, dividir com outras coisas terrenas. E assim como Jesus venceu, ele nos ensina como vencer. Nós só podemos vencer essas tentações por meio da palavra. E é por isso que nós precisamos estudar e nos alimentar da palavra todos os dias. E que Deus nos ajude a continuarmos nos alimentando da palavra, a continuarmos não reclamando das tentações que nós passamos, das provações que nós passamos, mas buscando em Deus, na palavra de Deus, força para resistir ao diabo. Porque assim como a tentação de Jesus, ela acaba, e a Bíblia fala que os anjos vieram servir a Deus, a Jesus, as provações que nós passamos, elas não serão eternas. Elas não durarão para sempre. Um dia, Jesus, ele virá nos buscar e nos livrará de todo esse sofrimento. Que Deus nos ajude, que nós consagremos a nossa vida a Ele, que nós busquemos nele, na palavra dele, força para resistirmos a todas as provações que passamos. Vamos orar? Hoje nós super extrapolamos o tempo. Vamos orar. Querido Deus, nós te louvamos, Senhor, pela vida. Nós te agradecemos porque cada dia o Senhor tem nos alimentado com a tua palavra. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos deixou o exemplo de tudo, Senhor, de tudo que nós devemos fazer nessa vida. E nós te pedimos, ó Pai,
que o Senhor continue a obra que o Senhor começou na nossa vida, que o Senhor continue nos dando desejo de estudar a Tua palavra, para que assim como o Senhor conseguiu revestir o diabo no passado, que nós consigamos também revestir, mas que nós sabemos, ó Pai, que muitas vezes a gente não vai conseguir, mas nós te agradecemos porque o seu sacrifício por nós na cruz, ó Pai, nos cobre de graça e paga todos os pecados que nós cometemos, ó Pai. Nós entregamos a nossa vida em Tuas mãos, entregamos o nosso dia em Tuas mãos hoje. Abençoe a todas as pessoas que participaram hoje e aquelas que vão assistir depois. A nossa vida é Tua e nós entregamos tudo isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe a todos. Se a Etna quiser encerrar.